Ok, muito obrigado. Boa noite, queridos irmãos e irmãs da região de Volta Redonda. Uma grande oportunidade para nós de convívio com vocês. Naturalmente, nós temos irmãos aqui da nossa região de BH também nos acompanhando, mas é um intercâmbio espetacular, né? Que acaba que esse momento aí de quarentena nos proporciona essas oportunidades. Sempre bem-vindo quando nós temos condição, né, de poder divulgar um pouco do Evangelho de Jesus sob as luzes da nossa querida doutrina espírita. E hoje fomos convidados para abordar a parábola do filho pródigo, que nós também poderíamos chamar, quem sabe, a parábola dos filhos ingratos, porque nós vamos acompanhar pela narrativa de Jesus em Lucas, que realmente são personagens que nos trazem algumas questões, né, de falhas morais de ambos e que servem para nós de aprendizado, no final das contas, porque tudo que Jesus fez e tudo que Jesus deixou de fazer foi para o nosso bem, foi para que a gente pudesse construir no nosso íntimo essa estrada em direção ao reino de Deus, que foi aquilo para a direção para a qual ele nos apontou todo o tempo. Muito bem, então talvez fosse interessante nós começarmos mesmo abordando o que é parábola. Talvez seja uma necessidade de toda palestra a respeito de alguma parábola a gente recordar esse conceito, porque pode ser que algum irmão, seja encarnado ou desencarnado, esteja necessitando de recordar, né, esse princípio, ou essa estratégia, vamos dizer, educacional, didática, pedagógica, como a que Jesus usufruiu. No caso, o dicionário traz que a parábola ela é uma narração alegórica, na qual um conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. E numa outra definição, nós podemos compreender a parábola da seguinte maneira: é uma comparação desenvolvida de uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Muito bem. Então, há sempre um elemento de comparação na parábola. A parábola não descreve uma história real, mas ela descreve uma analogia, uma alegoria, um simbolismo que, através de determinados elementos, nós somos remetidos a outros elementos. E uma história curta, como foi dito aqui nessa última definição que nós lemos. Por que a história curta? Porque nos ajuda a recordar, nos ajuda a guardar melhor. Então, realmente é um recurso interessante por causa disso, porque facilita o aprendizado. E ainda mais da forma que Jesus utilizava, que era justamente com elementos e com fatos da vida cotidiana da sua época, naquela civilização, no povo da Palestina, onde ele se encontrava. E se ilustra, então, com tudo isso, com todo esse artifício, nós queremos alcançar uma realidade superior, ou seja, uma verdade moral ou espiritual. Então a parábola ela serve, na verdade, para que nós consigamos aprender um ensino moral através de uma historieta, e muitas vezes torna-se necessário que a gente faça aquela reflexão, porque nem sempre é muito óbvio. É preciso que nós usemos da lógica, da intuição, para entendermos o fio da meada. Agora, esse elemento parábola foi perguntado ao Espírito Emmanuel no livro O Consolador, na questão número 290, perguntaram ao Espírito Emmanuel o seguinte: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão
fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração dos seus ensinos? Emmanuel respondeu assim: sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Interessante que na resposta, Emmanuel já fez uma pequena parábola, já fez uma alegoria, usou algumas metáforas. Ele disse que as parábolas são como sementes divinas, ou seja, aquilo que vai ser plantado no nosso coração, vindo do mais alto, e que mais tarde elas desabrochariam em árvores, que produzirão naturalmente frutos em nosso benefício, frutos de misericórdia e sabedoria para a humanidade. Os evangelistas, Mateus e Marcos, eles registraram, como repórteres da vida de Jesus, registraram como Jesus usufruiu desse artifício, desse recurso didático, pedagógico. Mateus, no capítulo 13, versículo 34 e 35, deixou anotado o seguinte: todas essas coisas falou Jesus ao povo em parábolas, e nada lhes falava senão em parábolas, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta: abrirei em parábolas a minha boca e divulgarei coisas ocultas desde a criação. Porque Mateus escreveu um evangelho voltado para os judeus. Ele queria provar o caráter messiânico de Jesus. Então ele sempre se remete ao passado para que se cumprisse o que foi dito, ou seja, o que estava nas Escrituras, querendo mostrar que Jesus era o Messias prometido. E Marcos anotou, no capítulo 4, versículo 33 e 34. E com muitas parábolas semelhantes dirigia-lhes a palavra, conforme podiam compreendê-la, e não lhes falava senão por parábolas, mas em particular explicava tudo aos seus discípulos. Muito interessante a forma como Marcos aborda essa questão. Jesus, na verdade, ele empregava na sua linguagem essas alegorias, essas parábolas, e falava em conformidade com os tempos e com os lugares. Isso está, inclusive, anotado na questão 627 de O Livro dos Espíritos. E ele iniciou esse seu ensino através de parábolas na segunda vez que ele fez o seu discurso à margem do Lago Genezaré. Então, Marcos explica, como nós dissemos, que Jesus falava de acordo com a capacidade dos ouvintes, mas o sentido real ele explicava somente para os discípulos. Por quê? Não tinha condição de Jesus esclarecer tudo tintim por tintim a respeito do ensino da evolução para a direção ao reino de Deus para centenas, milhares de pessoas ao mesmo tempo. Jesus precisava criar um colégio iniciático, um grupo de poucas pessoas que iriam desdobrar o seu ensinamento, que é justamente o momento onde você deixa de ser discípulo e passa a ser apóstolo, quando você vai ser o emissário do seu mestre. Dessa forma, Jesus usou por bondade desse recurso da parábola, e João anotou no capítulo, o evangelista João anotou no capítulo 16, versículo 12, que Jesus disse o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ou seja, não tinha condição de Jesus explicar toda a lógica, todos os, vamos dizer assim, mistérios para se alcançar o reino de Deus, ou seja, todos os passos evolutivos na direção de Deus, que o Espiritismo trouxe para nós um grande esclarecimento. Àquela época não era possível que Jesus explicasse tudo isso. E é bem verdade que até para nós hoje, nós não somos capazes de absorvermos, abstrairmos totalmente o ensino crístico. Nós estamos nessa caminhada naturalmente mais evoluídos do que os irmãos de outrora, lá de 2000 anos atrás. E Paulo de Tarso, também anotou em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2,
leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem agora podeis. Então Paulo fez um discurso semelhante ao que João anotou de Jesus, querendo dizer que não é possível você dar um alimento complexo para uma criança, para um bebê. É preciso que o alimento ele tenha complexidade a partir do momento que nós vamos alcançando um estágio mais adulto. Então, a resposta de Jesus, em Marcos, ela diz que aos discípulos é dado conhecer o reino dos céus. O reino dos céus é a próxima etapa evolutiva depois desse nosso estágio hominal. O reino dos céus não é um lugar, ele é um estado de pureza da alma que é conquistado através de uma caminhada evolutiva, onde cada um de nós, cada espírito, vai se aperfeiçoando moralmente, vai se libertando de suas mazelas morais. E discípulo, ora, somente é discípulo quem se voluntaria para ser discípulo. Discípulo não é uma obrigação. O aluno tem obrigação de aprender. Nós, como alunos, nós entramos na escola e somos obrigados a aprender, senão a gente toma bomba. Não é assim? Nós temos que passar no teste, mas muitas vezes o aluno ele tem um interesse apenas cognitivo. O discípulo é aquele que se sente atraído pelo ensino do mestre. Ele quer imitar o mestre, ele deseja progredir dentro daquilo que o mestre está ensinando. Por isso nós dissemos que para se tornar discípulo, é preciso que a gente o faça pelo nosso livre-arbítrio. Como diz Jesus, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É preciso o negar-se, ou seja, transformar a nossa própria personalidade em um espírito melhor, mais evoluído, tomar a cruz das nossas missões, daquilo que nós estamos devendo em nossas depurações espirituais na reencarnação e seguir Jesus pelos seus ensinamentos. Muito bem, então vamos iniciar agora a parábola em si, a parábola do filho pródigo, pródigo que significa esbanjador, gastador, e podemos traduzir também, no caso, como imprudente, imprevidente. Nós gostaríamos de pedir um pouco de paciência por parte dos irmãos, das irmãs, porque Lucas anotou no capítulo 15 essa parábola dos versículos 11 até o versículo 32. Então é uma parábola longa que nós vamos fazer uma leitura completa e depois nós vamos explicá-la paulatinamente, versículo por versículo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Em algumas traduções, repartiu por eles os meios de vida. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, ou às vezes, em outra tradução, caindo em si, disse: quantos jornaleiros ou quantos assalariados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros ou assalariados. E, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão,
e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Muito bem, muito longo o trecho, mas muito belo, não é? Então, assim, pela simples leitura da parábola, nós percebemos que, pela analogia, o pai é Deus. Os dois filhos representam os homens que ainda estão em erro, em vários tipos de erro. E esse pai, que é cheio de amor e de misericórdia, ele tem que atender de forma diferente as necessidades evolutivas de cada filho. Um é um filho pródigo, esbanjador, gastador, e o outro é o filho egoísta, que nós vamos ver em detalhe. Então são dois extremos da ingratidão filial, o esbanjamento e a avareza. Então ela reflete, no caso, a utilização do livre-arbítrio por parte do filho pródigo e a manifestação da lei de causa e efeito, né, a partir das suas atitudes e nos processos de fundamento da evolução do espírito. Muito bem. Então vamos ver que essa parábola ela se opõe ao erro fatal do dogma da condenação eterna, demonstrando um remédio magnífico do arrependimento e da ação evolutiva. Versículo 11: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, Deus e 2 personalidades distintas, um pródigo, ativo, queria aproveitar a vida, e o outro acomodado, no contexto em que ele vivia. O versículo 12: E o mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles os meios de vida. Muito bem, então, esse filho, o filho mais moço, ele pede ainda em vida os bens que lhe pertenciam, porque pela lei judaica ele tinha direito a 1/3, porque ele não era o primogênito, ele era o mais moço. Então ele sente a necessidade de vivenciar outras experiências, ou seja, somos nós no uso do nosso livre-arbítrio. Ambicioso, mas pede apenas o que ele tinha por direito. Mas não tem amor ou piedade filial naquele momento, tanto que ele se afasta do pai, ele o abandona. Interessante que o pai, esse pai, ele não só atende o pedido do filho, como ele demonstra compreender ser um acontecimento natural, porque ele não põe nenhum obstáculo. Divide a herança da forma justa e não interpõe nenhum tipo de obstáculo à manifestação dos seus herdeiros. É justamente o que Deus faz conosco, não é? Respeitando o nosso livre-arbítrio, só que
nós temos que aprender que, se por um lado conquistamos certo livre-arbítrio, por outro lado estamos sujeitos à lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Então vamos continuar. No versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, foi para longe porque não queria ser vigiado. Até parece que somos nós, né? Principalmente quando a gente sai da infância, entra pela adolescência afora, nós queremos experimentar, queremos viver a nossa vida, a vida sensorial, a vida material, e não queremos ser incomodados, queremos ter permissão para tudo fazer. Dissipa os bens, sem cogitar em repor, guardar sem gastar. Ora, aí no caso da parábola, a história, né, ela demonstra um pai fictício, que dá 1/3 da herança para o filho mais novo. Mas nós podemos, por analogia, entender Deus nos dando os recursos que nós recebemos em nossa reencarnação. O nosso corpo físico, o país em que vivemos, a família, recursos materiais, recursos intelectuais, as conquistas espirituais do nosso espírito, de vivências anteriores. Então nós chegamos à Terra com tudo isso. Nós vamos reencontrar pessoas queridas, mas também vamos reencontrar adversários de outrora. Tudo isso faz parte do arcabouço de experiências que nós vamos ter que enfrentar pela frente. É o nosso terço da herança divina, da herança paterna. Então, esse filho que dissipa todos os bens, como na parábola, ele é a personificação daquele que se entrega desvairadamente aos prazeres sensuais e encontra gratificação nos sentidos. Todas as suas aspirações consomem, através desses apetites sensoriais, as riquezas herdadas com o divino progenitor. Então, para nós que estamos procurando um caminho mais espiritualizado, vem aí um alerta, que é preciso haver um equilíbrio, porque realmente nós recebemos o recurso material, nós recebemos o recurso sensorial, mas precisamos usufruir desses recursos com certo controle. Não devemos abusar disso que nós recebemos, porque haveremos de reparar futuramente diante de Deus, diante da lei de causa e efeito, se nós, vamos dizer assim, ultrapassarmos o limite daquilo que espera-se de nós, em termos do nosso caminho evolutivo, dos degraus que nós temos que galgar em direção ao Pai. Chegamos então no versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então, a história traz uma escassez das colheitas da época, as colheitas, né, das plantações, dos frutos, daquilo que havia sido plantado na região. Houve uma escassez, então a situação ficou difícil. É como está acontecendo conosco hoje, por causa dessa questão aí do vírus, da pandemia, a escassez de trabalho, de oportunidades, a escassez de convívio, de recursos materiais. Às vezes não dá para a gente viver mais comodamente como a gente vivia antes, não dá para garantirmos o pão à mesa como se fazia antes. Tudo isso faz parte desse cenário da escassez. Ou seja, aquele filho esbanjador passou por necessidades. Por quê? Pela sua própria imprudência, porque ele não guardou recursos. Pode acontecer conosco no campo material, mas pode acontecer conosco também de diversas formas. No campo cultural, por exemplo, nós não estudamos antes, agora perdemos a oportunidade de aprender. Vamos ter mais dificuldade porque as escolas estão fechadas. Toda oportunidade de acúmulo de diversos tipos de riqueza, de repente, dependendo da nossa imprudência, se nós formos preguiçosos ou se nós formos esbanjadores, nós podemos
podemos chegar na condição de não termos mais como usufruir daquilo, não temos um baú com as nossas riquezas guardadas. E a fome, a grande fome, ela simboliza também uma queda moral, pelo desregramento da conduta. E aí advém um grande sofrimento. Ele empobrecido, arruinado, faminto, roto, espiritual e moralmente e materialmente, ele precisa agora rever a sua vida. Então, o versículo 15 diz assim: E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. Então ele foi fazer o trabalho mais humilhante que era possível para o israelita, porque o porco para a religião judaica, o judaísmo, é sinônimo de imundície, é um animal imundo, tanto que o judeu não come carne de porco. Então aqui a parábola representa uma suprema humilhação. Ele teve de ir cuidar de porcos, ou seja, teve realmente sair da condição do filho rico esbanjador e passou a ser humilhado nessa condição porque ele mesmo foi imprudente. Versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhes dava nada. Então ele tem vontade de devorar a comida dos animais. Então, qual é o simbolismo disso? Acaba advindo a fome, uma fome desesperada, mas agora ela seria a fome do alimento espiritual, porque o alimento espiritual, ele sacia as necessidades da alma. E aí vem um dos versículos mais belos, é o versículo 17. E caindo em si, ou e tornando em si, disse: Quantos servos assalariados ou jornaleiros, como está na tradução, quantos servos de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? É o caindo em si, como aconteceu com Pedro, quando ele negou Jesus. É o momento em que a gente toma consciência da nossa condição espiritual, do quanto que nós estamos equivocados, do quanto que nós estamos distantes em relação à condição ideal numa realidade espiritual. Então ele ganha consciência exata da sua situação e, o mais importante, ele se reconhece o único culpado, é o arrependimento, né? Ele era o único culpado dessa desventura, porque ele foi imprevidente, caiu numa condição crítica. Então agora ele passa a julgar pela razão e não mais pelos sentidos. Então vem o versículo 18 que fica mais bonito ainda, porque se vem o arrependimento, agora vem a ação que é necessária. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante de ti. Então não basta o arrependimento, o reconhecimento do erro cometido. É preciso tomar uma atitude, dar um passo adiante, realizar. Então levantar-se e ir para o Pai é um reerguimento moral necessário após o arrependimento. É o esforço evolutivo, a elevação da nossa sintonia vibratória, que vem lá pela nossa emoção, pelo coração, e alcança o nosso cérebro, a nossa lógica. Então é o primeiro sinal de transformação moral. É quando a gente começa realmente a galgar um degrau evolutivo importante. Mas ele, para chegar nessa conclusão, ele precisou passar por um estado de carência espiritual doloroso e se lembrar de um pai que estava sempre à sua disposição, a quem ele mesmo havia abandonado. Ele tinha uma vida abençoada e deixou aquilo pelos prazeres. Apesar de tudo isso, essa sua condição de sofrimento foi uma brecha moral que o ajudou a reconhecer os erros cometidos e admitir a sua situação para que ele mesmo impusesse uma nova diretriz à sua existência. Então, olha que bonito que ele diz aqui no versículo 19: Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus servos.
Então ele reconhece não ter mais o mérito da posição de filho e ele aceitaria servir apenas como empregado. Essa ação, por que ela é importante? Porque ela revela humildade e um amor confiante nas ações do pai. Abre os olhos para poder ver a si próprio e advém aquele impulso para ele regressar à casa do pai. O que é a casa do pai? É a fonte espiritual. Na verdade, todos nós da humanidade, todos nós da criação, na verdade, mas vamos falar todos nós espíritos, nós possuímos a centelha espiritual. A centelha espiritual, a nossa mônada espiritual, é justamente aquela nossa parte que assemelha ao Pai. É a própria parte constituinte do Pai. Então nós nos afastamos dessa fonte espiritual e nos congelamos distante dela para vivenciarmos as paixões, os prazeres materiais. Depois, quando nós caímos em si e reconhecemos essa situação, nós temos que vivenciar a longa jornada de volta ao seio paterno, dolorosamente através do esforço próprio, mas retornando, o raio retorna ao sol, à fonte iluminada, para poder usufruir desse lugar tão especial que é o reino dos céus. Então ele toma a ação, versículo 20. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, um pai carinhoso, que se não julgou, respeitou seu livre-arbítrio, deu-lhe a parte que ele cabia e deixou-o ir para que ele mesmo experimentasse por si próprio as vivências da vida, quando esse filho decide retornar arrependido, mas disposto pela humildade, pela ação, a voltar novamente para o seio paterno, ele encontra um pai amoroso, que está disposto, movido de compaixão, que se lança ao pescoço do filho e o beija. Então o instinto paterno reconhece o filho de longe, e isso é altamente promissor para todos nós, porque é o reconhecimento de que Deus sempre nos vê com misericórdia. Nós podemos errar, não tem problema, mas nós teremos de passar pelo esforço do retorno ao seio do Pai para que Ele nos receba com esse amor. Se a gente continuar afastado, lá distante do sol e congelados, experimentando a matéria e as paixões, fica difícil do Pai nos receber, porque nós estamos distantes do Pai. Quando resolvemos retornar, o Pai estará sempre disposto a nos receber, e é a graça de retribuição do Pai pela atitude filial correta. Então veio o versículo 21, e o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, apesar da reação efusiva do pai, o filho não pede privilégios, ele reconhece que não tem méritos naquele momento. Isso é realmente a melhor coisa que qualquer um de nós pode fazer, reconhecer com humildade a situação em que nos encontramos. Aí vem o 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Tudo isso tem um simbolismo. O pai não solicita justificativas ao filho, não impõe condições a ele de qualquer natureza, apenas estende-lhe os braços e aguarda que ele se levante e retorne ao seu seio. Então, quando está dito que o pai o veste com a melhor roupa, é o sentido da proteção, de colocar a túnica no filho, de o proteger. O anel que ele pede para colocar, o anel é o símbolo da aliança, da família, da união familiar, da união com o pai. E interessante as alparcas nos pés, as sandálias,
porque somente os servos andavam descalços. Somente os servos andavam descalços. Colocar a sandália faz com que o filho se eleve de posição e também mostra um descolamento, um desprendimento do solo, um desprendimento da matéria, uma espiritualização. É um simbolismo muito bacana esse, né? E aí o pai diz no versículo 23, trazei o bezerro cevado, quer dizer, engordado, né? E matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Então é uma revivescência, né? Daquela fuga do Egito e da matança dos bezerros, da revivescência desse passado dos judeus. Versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Qual é a morte espiritual? O filho estava morto. A morte, ela não é a morte do corpo, porque nós recebemos outro corpo e outro corpo nas reencarnações, então a morte do corpo acontece como um fenômeno natural e nós vamos sempre receber outro. Agora, a morte do espírito nos interessa, porque ela significa a estagnação evolutiva. É a prática do mal pelo desconhecimento do bem. Ou seja, quando o espírito não produz coisas úteis, quando ele não trabalha, não aprende, não aumenta a sua cultura, não pratica a caridade, não faz o bem, ele está estagnado. Então, quando nós estamos nessa situação, nós podemos realmente dizer que estamos mortos. Agora vamos começar a história do outro filho, né? Vamos ler os versículos 25 a 27. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Então esse é o filho que estava alheio, acomodado, inexperiente, jamais afastou-se da proteção do pai. Ele ficou ali na casinha, mas não ganhou nenhuma experiência, não progrediu, ficou apenas sobre essa proteção. Aí vem o versículo 28, mas ele se indignou e não queria entrar. Então é um filho invejoso, despeitado, egoísta, infantil. Então nós vemos esses extremos de ingratidão, né? Como nós dissemos. Quando ele observa a generosidade paterna, os seus sentimentos mais inferiores vêm à tona. E ele vem uma demonstração de sovinice, de egoísmo tremendos, né? Contraria a vibração de amor que estava reinante entre o pai, os servos e o filho pródigo que havia retornado. Aí vejamos o 29. E saindo o pai, instava com ele, quer dizer, queria explicar, convencê-lo. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Então ele alega como um autêntico preguiçoso que ele era, os anos de serviço que ele prestou em família, e invoca, como um crente vaidoso, né, uma suposta observância da lei divina. E, na verdade, ele desrespeita o seu genitor, o seu pai, porque ele é incapaz de compartilhar com ele o contentamento que o pai estava sentindo naquele momento. Então vem o versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Então, este tipo de homem egoísta, ele é muito comum, ele é muito vulgar nos quadros da vida. E ante o bem-estar e alegria dos outros, ele se revolta e sofre. Isso é muito comum, nós vemos muitas pessoas que são assim, quem sabe nós somos assim também em muitos momentos, né? Um alerta para todos nós. Então, isso, quando vem o contentamento de outras pessoas, às vezes uma promoção, o nascimento de um filho, de um bebê, né? Ou quando a gente fica sabendo que duas pessoas estão apaixonadas uma pela outra, a gente fica com ciúme, com inveja, nos tornamos pessoas secas,
e nos sentimos aquele veneno, né? Um veneno que aniquila a nossa alma. Então, o pai continua, no versículo 31, ele diz assim: e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas aquele servidor, né, aparentemente era a pessoa correta, porque ele estava sempre de modo ostensivo na casa do pai, e isso tem um simbolismo muito grande com os religiosos que estão cumprindo ali os seus dogmas, cumprindo os seus rituais, estão na casa do pai, mas não estão evoluindo intimamente, não estão fazendo a reforma íntima sistematizada. Então, o que adianta nós ficarmos junto do pai superficialmente e nos revelarmos pessoas egocêntricas e exigentes? Então, nem sempre estar na casa do pai, cumprindo deveres e obrigações religiosas, significa estarmos transformados para o bem. Vem então o último versículo. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o filho mais velho não tem vivência nem conhecimento espirituais necessários para compreender a lei de amor. Para compreender a lei de amor. Pelo fato dele jamais ter se afastado da proteção divina, ou seja, dos dogmas, dos rituais da igreja, ele se julga perfeito. É um erro daqueles que se apegam às exterioridades e desenvolvem pseudo-virtudes. Por exemplo, jejuar em dias santos. Isso às vezes nos faz sentir purificados. Isso não é uma prática espírita. Os espíritas, como espíritas, devemos respeitar aqueles que o fazem em suas religiões. Mas nós, espíritas, pelo ensino que nos foi dado, não devemos dar tanta importância para este tipo de exterioridade, porque não vai ser cumprindo jejum em datas ou realizando rituais exteriores, seja com objetos sagrados, seja com o que for, né? Recitando orações previamente formuladas, que muitas vezes ficam parecendo como se fossem orações miraculosas, milagrosas. Eu estou errando muito, né, minha pronúncia aqui. Na verdade, isso não vai nos trazer evolução nenhuma. O que nós precisamos é de aprender e de tomarmos a atitude no sentido de transformarmos a nós mesmos em pessoas melhores. É uma crítica, né, um conhecimento que nós temos que adquirir, observarmos o patamar que nós nos encontramos e tentar nos aproximarmos da referência do ensino crístico. Assim que realmente nós vamos agradar a Deus e vamos evoluir. Portanto, não é a nossa idade, ficar mais velho, ou a nossa permanência em santuários que vai conferir evolução para o nosso espírito. Não vai ser uma vida reclusa que vai nos fazer evoluir. O que nos faz evoluir são merecimentos. Então, o isolamento de experiências pode nos conferir isenção, mas não confere aprendizado. Não basta a gente ir para uma caverna, ficarmos isolados e falar, pronto, agora eu estou aqui purificado. Nós precisamos nos lançar à vida, viver as experiências e sabermos, aprender a discernir o bem do mal e tomarmos, pelo livre-arbítrio, a decisão, né, por esse discernimento, de qual estrada nós desejamos seguir. Portanto, a virtude real, que é uma qualidade adquirida, ela é produto da experiência e não da ignorância. Portanto, o filho pródigo é sempre alguém que sofreu, que pecou, que amou, mas a dor despertou seus sentimentos, iluminou sua consciência, ajudou a converter-se. A humildade, ela foi
a arma que ele utilizou para poder reconhecer-se nessa condição e retornar ao pai. E o mesmo não aconteceu com o outro irmão. O outro irmão egoísta sentiu-se protegido, sentiu-se em dia com os rituais divinos, deu mais importância à religião do que à religiosidade, que é o sentimento nosso de conexão com o sagrado, e, por fim, ele não recebeu as mesmas recompensas. Então é muito interessante porque antes da parábola, que começou lá no versículo 11 do capítulo 15 de Lucas, Lucas anotou no versículo 7 as seguintes palavras de Jesus. Vejamos que interessante. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha que bacana essa frase de Jesus. Portanto, meus irmãos, nós vamos aqui encerrar a nossa exposição. Achamos que essa parábola é riquíssima, nos posiciona na vida, porque podemos nos espelhar nesses dois filhos, o esbanjador ou o egoísta, aquele que delapida os bens, os recursos que o pai distribui, aquele que se vincula à religião, mas não tem nem um pouco de religiosidade. Mas o mais importante da parábola é o arrependimento e a ação produtiva no retorno ao Pai que nos acolhe com tanta gratidão. Nós agradecemos de coração a atenção de todos os irmãos, desejamos a que Jesus abençoe os nossos lares, que tenhamos muita paciência e muito sucesso durante esse período nosso de recolhimento, né? Que a gente saiba cuidar da nossa família com equilíbrio, com bondade, com muita paz no coração e muita paz no relacionamento com todos os nossos semelhantes. Jesus nos abençoe. Muito obrigado.